Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial. Hoje à frente do quadro Que Lei é Essa e na presença do nosso querido advogado e professor, o Dr. Alessandro Sanches, que vocês conhecem muito bem, já fez diversas lives aí com a gente, fechamentos de caso. E hoje nós vamos conversar sobre um termo que na verdade é recente, mas é um crime antigo, que é a tal da pirâmide financeira. E hoje com o doutor aqui nós vamos trazer detalhes do que é a pirâmide financeira, quando que é considerado crime, quando não é considerado crime, se isso de fato é possível, se é sempre crime, como que funciona essa tipificação, por que que esse tipo de investimento, vamos dizer assim, cresceu tanto no Brasil, quais são as mazelas que estão acontecendo ali, principalmente nos meios digitais. Então nós vamos trazer maiores informações aí de um tema bastante interessante, eu acho que na minha opinião um tema de utilidade pública, que é o tema pirâmide financeira. E como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba cerrada, estou vestindo uma camisa polo preta, uma calça cinza e um sapato social preto. Estou sentado em uma cadeira azul. No centro do nosso estúdio, uma mesinha com duas canecas. O nosso convidado, o Dr. Alessandro Sanches, tem cabelo ralo, barba, pele branca, está vestindo uma camisa social vinho, por cima um paletó azul marinho, calça jeans azul, sapato social preto e está sentado em uma cadeira verde. Atrás de nós, duas mesinhas com dois abajures e uma grande televisão, a qual ficam passando informações do quadro Que Lei é Essa e do caso Pirâmide Financeira que falaremos agora. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer conversar contigo. É a primeira vez que eu te entrevisto, né? Primeira vez. Não será a única, mas é a primeira vez. Por favor, não será a única. Doutor, muito falamos agora sobre a tal da pirâmide financeira, né? Esse, na minha opinião, é um termo novo, mas quando a gente lê sobre o assunto, é um assunto antigo. Mas acho que agora surge com mais evidência, justamente por conta da internet, né? Então, acho que esse tipo de crime ficou um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Inclusive, esse é um questionamento meu para você. Mas para a gente começar a contextualizar, conta para a gente o que é a pirâmide financeira, como considerar esse nome. Muito bem. A pirâmide financeira, né? Ela é antiga mesmo. Excelente colocação. Ali na década de 10, década de 20, e isso do século passado, começa, né, essa ideia de pirâmide financeira, ou pelo menos se ouve falar, né, da forma moderna da pirâmide, porque eu acredito de verdade que ela deve existir há mais tempo. Mas o primeiro caso que chamou muito a atenção foi o caso Ponzi, né? E ele fez uma prova, e não se falava ainda sobre crime, ele fez uma prova de que era possível ganhar um dinheirão, né, falando sobre altos rendimentos e tal, né, e fazendo com que as pessoas participassem, né, dessa tal pirâmide ou desses tais investimentos. Então, a primeira ideia, né, de pirâmide financeira lá em Ponzi é um investimento, sabe-se lá em quê, pode ser qualquer situação, né, pode ser uma ideia de investir em criptomoeda, pode ser a ideia de investir, né, num fundo que não se sabe mesmo o que é, porque a gente não está falando em algo que leve em conta as taxas conhecidas oficiais, ou então os próprios investimentos oficiais, que inclusive são registrados e tem legislação e aí por diante. Não é nada disso. Então, é realmente algo fora da lei, né, inclusive fora também e é algo que também tem, né, sempre vem acompanhado da sonegação fiscal. Então, o sujeito vai lá, ele conta o primeiro caso com um grande poder de persuasão para uma primeira pessoa de que haverá um grande investimento, que a pessoa precisa colocar a grana ali e a pessoa põe o dinheiro. Mas, quando se fala em pirâmide financeira, se visualiza a pirâmide como um triângulo, né? O que a gente sabe não é bem assim, né? A pirâmide não tem só três lados. Mas a ideia é essa, um triângulo. Por quê? Porque esse sujeito, ele pede para essa pessoa investir e ele dá a incumbência dessa pessoa conseguir novos investidores. E se essa pessoa consegue novos investidores, ela recebe também um percentual e ela é remunerada. E é claro que essa primeira pessoa, ela será remunerada por trazer esse sujeito e será remunerada por trazer tantos outros quantos. Em vezes, a pirâmide, ela coloca um limite. Olha, você passa a receber aqui a remuneração se você trouxer 5 pessoas, ou 2 pessoas, 10 pessoas. E assim vai, né? Por quê? A primeira pessoa recebe lá a grana por ter trazido outras 5, pega lá, vê o extrato, essas outras 5 percebem que no extrato da pessoa a grana está lá, a pessoa recebeu o mesmo dinheiro, comprou um carro, trocou um veículo, alguma coisa do tipo, e aí essas 5 pessoas precisam encontrar outras 5, o que vai fazendo uma multiplicação imensa. Então, o sujeito que cria a pirâmide financeira, ele irá pagar algumas pessoas,
principalmente as primeiras. Mas ele sabe que em algum momento a pirâmide vai quebrar, que vai chegar a um número tal de investidores que já não é mais possível multiplicar e fazer com que ela seja rentável. Então, quando a pirâmide começa a parar, é o momento que a pessoa declara que a pirâmide quebrou. E geralmente, o que essa pessoa que começou lá, né, o fundador, os fundadores iniciais da pirâmide, colocam aí como argumento, é que fizeram uma má administração de um negócio, de investimento, e que, como muitos empresários e sociedades empresárias, teve uma quebra, né, uma falência. O que, na verdade, não é bem por aí. Era uma quebra, ou talvez uma falência, ou coisa do tipo. O termo falência, ele é legal. Então, eu gosto de usar outro termo, quebrou, né? Então, ele tem por ideia quebrar a pirâmide desde o seu início. Já dá para saber que a situação será essa. E no Brasil, a gente tem alguns casos também bem antigos, né, de pirâmide financeira aí, e que vem realmente se avolumando com a internet. Então, na verdade, esse fundador, depois de um tempo, ele acaba pagando as pessoas com o dinheiro das outras pessoas que entraram. Exatamente. Pode ser desse modo ou não. Geralmente, a primeira ou as primeiras, ele até tem um capitalzinho para começar o projeto fraudulento dele. E aí ele começa a pagar. Agora, chega um determinado momento que ele nota que é mais interessante ele pegar o dinheiro das novas pessoas e remunerar esses primeiros. Tanto é que os projetos de pirâmides financeiras mais modernos, eles trabalham sob a capa ali de uma agência de investimentos, né? Então, eles criam um site. No site, a pessoa tem a condição de entrar, colocar a senha dela e visualizar qual será a rentabilidade que essa pessoa terá, mas aquela rentabilidade não é verdadeira. Porque na conta bancária da agência, o dinheiro não se apresenta. Algum dinheiro ou um dinheiro parecido com o que deveria ser a rentabilidade está na conta das próprias pessoas físicas, pessoas naturais de quem ali começou a pirâmide, na conta da pessoa jurídica da agência, muito raramente, inclusive no começo pode até ser que sim. Até para parecer algo lícito. Exatamente, para parecer, né, para dar uma ideia de algo lícito, sim. E ao final das contas, o que vai facilitar para a gente perceber que é uma pirâmide é o fato de que a conta não bate. Na própria conta da pessoa jurídica, você já começa a perceber que a grana que está lá não pagaria aqueles investimentos, não pagaria aqueles investidores. Por quê? Porque o sujeito também que constrói uma pirâmide, ele precisa mostrar que ele tem uma vida de luxo. Então, não é raro o sujeito comprar um avião em determinado momento, com um carro importado, aparecer ali, né, como aparecer ali nos grandes eventos, investir em grandes eventos. Teve um caso, que eu acho esse caso interessantíssimo, de um casal em Campina Grande, né, e que esse rapaz chamado Inácio Neto, tem um primeiro nome que agora eu não me lembro. Ele é a vítima. Ele é o cara que construiu a pirâmide junto com a esposa lá, ou não sei se era a esposa dele, mas era um casal lá, eles não têm o mesmo sobrenome. Certo. O nome dela é Fabrícia, e dele o Inácio Neto. E até ele investiu num desses jogos de futebol de famosos, sabe? Os amigos do Ronaldinho contra os amigos do Edmundo, não sei. E aparece, em um determinado momento ele faz um dos gols lá, abraça o Ronaldinho Gaúcho, e aí por diante. Então você vê que quando a gente olha para esses sistemas aí de pirâmides financeiras, elas vão cada vez mais, né, no aspecto contemporâneo, se modernizando, e os sujeitos, eles vão também fazendo uma demonstração muito vívida, né, de que eles vivem essa vida porque a grana do investimento os transformou nisso, né? E é claro que existem algumas pessoas no envolto ali, no entorno, que também têm uma grana e tal, e eles escolhem a dedo essas pessoas que provavelmente terão lucro. E é verdade também, que quando a gente olha, né, para tudo isso, a gente sempre verifica uma grande estranheza num primeiro cenário que se apresenta lá. Não é raro, ou talvez comum, para basicamente todos os casos, que o sujeito diga assim: o governo e até a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, eles não gostam desse tipo de investimento porque é um investimento que a gente está quebrando aqui a banca, estamos mostrando para eles que a gente não precisa recolher impostos, né, tributos. Então, parece que é uma coisa lícita
que foi descoberta como uma brecha da lei ou coisa do tipo e que está deixando o governo irritado. E não é por aí, na verdade, a gente visualiza mesmo um primeiro ponto de fraude, né? Já dá para perceber, né, nesses primeiros cenários. Então, raramente ou nunca estão ali, na verdade, raramente não, nunca, estão registrados lá perante a CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliários, que cuida, né, do mercado de capitais e dos aspectos financeiros ali que envolve o mercado. Nenhum órgão oficial também, né? Então não há nenhum órgão oficial. E tem uma coisa muito interessante, eles botam prazo para a pessoa pegar o investimento. Então a pessoa ela vai visualizando mês a mês o investimento ou a rentabilidade do investimento subir muito. Então o cara pensa, pô, quanto mais tempo eu deixar isso é melhor. Mais vai subir. Eu tenho realmente que pegar isso daqui depois de, sei lá, um ano e meio ou 2 anos, sei lá. Aí vai depender, né, do que a pessoa fizer como tramóia lá, o momento que ela está esperando que ela vá quebrar. Então, eu deixo lá um ano e meio, o sujeito pensa, pô, peraí, eu só posso pegar meu dinheiro depois de um ano e meio, mas está rendendo tanto. E um desses casos, foi o de Campina Grande, tinha um senhor que ele investiu 70 mil reais. Nesse casal. Investiu no casal, No né? casal, do casal. na empresa do casal. Que eu não me lembro agora também o nome, mas inclusive a sede lá em Campina Grande, mas depois abriu filial aqui em Recife, abriu aqui em São Paulo também. E aí, pô, eles locaram um prédio lá que era um aluguel de 100 mil reais por mês. Nossa. Eles pagavam. Até um determinado momento eles pagavam. Então, esse senhor, no extrato de rentabilidade dele, aparecia que ele teria, né, na atualidade, algo em torno de 14 milhões pelos 70 mil que investiu. E as pessoas muito simples, elas acreditam. Sim. Elas acreditam. Porque mexe no sonho, né? Mexe naquilo lá de você não ter mais o problema financeiro que você teve num passado próximo, né? Cara, você falou um negócio tão legal, Léo. O sonho. Tem um brasileiro também nos States, que tá aí sendo investigado, que ele fazia também esses eventos em que ele é um showman do investimento, terno dourado, gravata dourada, parecendo de ouro, sabe? E o nome dele é Dover, Dover Braga. E então, ele fazia muito parecido com eventos de marketing e tal, mas a ideia dele era essa aí, né, do investimento. E ele falava isso. Uma das frases que ele colocava no evento, que ele estava sendo chamado pelas pessoas de Dream Builder. Né? O cara é o construtor de sonhos, cara. É isso aí. Pior que é isso mesmo, né? Porque mexe algo inconsciente que acaba te levando. Você pode saber que aquilo é errado, mas mexe numa parte sua que você fala assim, não, mas pode ser que dê certo, né? Sim. Mesmo você sabendo que aquilo é errado. Sim. E, Léo, é incrível. O que as pessoas fazem ali, como as pessoas depositam confiança nisso. O cara tem um poder de persuasão gigante, enorme. E é interessante que, eu vi o caso de uma senhora lá nesse de Campina Grande, que, poxa, ela tinha lá as economias do marido, né, que trabalhou como taxista e tal, ele fazia um valor de 60 mil reais. Era a única grana que eles tinham guardada. Uhum. Eles botaram 60 mil, cara. Botaram o dinheiro inteiro. Perderam então, tudo. Toda a grana, né? Toda a grana, perderam todo o dinheiro. E a média eu percebo que em maioria é isso. 60 mil, 70 mil, acho que de 60 até uns 100 mil reais é a maioria. Aí tem. Que aí já é considerado aquele dinheiro de reserva que você guardou durante um tempo, quando a gente pega classe média, né? Já é aquele valor de reserva que guardou durante um tempo e você quer multiplicar isso. Só que aí você não tem muito conhecimento, você não conhece uma pessoa que invista legal, aí surgem essas oportunidades mirabolantes, né? Inclusive, doutor Alessandro, esse ponto desse retorno absurdo, desse lucro abusivo, esses são pontos para a gente identificar uma pirâmide, certo? Sim. Como que a gente pode identificar quando é uma pirâmide? Sim, eu percebo, até quando leio, né, gosto muito da leitura, da pesquisa na internet, então o Ministério Público coloca lá, são 3 situações que fazem com que você possa perceber uma pirâmide. Aí você entra lá no site do CNJ, 7 situações, isso tem uma variação, né? Então, se a gente conseguir reunir aspectos da fraude, e dá para ter uma ideia, dá para ter um indício, e aí eu digo alguns pontos sim. O primeiro deles, prazo de validade, né, um prazo para você recuperar o investimento. Mas esse quesito não pode vir desacompanhado.
Ele tem um prazo médio para longo, para você poder, né, sacar o investimento, fazer o reembolso, e ele vem acompanhado de um valor exorbitante na rentabilidade, percentual de rentabilidade exorbitante. Então o sujeito ele olha para CDB, LCA, e aí a gente tem a taxa Selic, né, como a que comanda todas as outras. A época desse caso aí que o senhor perdeu os 70 mil reais, a Selic estava em torno ali de 2%. E aí, quando você vê um investimento que é 4 vezes, já está suficiente. Já está suficiente. 4 vezes maior que a Selic, já dá para desconfiar. Mas nesses casos, tem situações lá que o sujeito diz que tem 15, 20, até 30 e próximo de 40% de rentabilidade. No mês. Preciso desconfiar. Sim. Né? E ainda que se diga que é ao ano. Ainda que se diga ao ano. Né? É preciso desconfiar, né? Então, imagina lá, o sujeito fala assim, ó, você vai ter 38% de rentabilidade ao ano. Cara, é muita coisa. Ainda é muita coisa. Então, vale a pena, né, nessas horas, a pessoa fazer uma mínima pesquisa. E a pesquisa mais interessante de todas é a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários. O grande problema é que também existe um fator psicológico em que a pessoa não quer realizar a pesquisa. Porque ela vai pesquisar, ela já tem uma ideia que ela não vai encontrar, alguns não sabem nem o que se trata. Sim, CVM. sim. Mas tem uns outros lá que são mais instruídos. A gente percebe que, se a gente olhar lá para Avestruz Master, por exemplo, e até casos mais recentes, Sim. tem uma série de pessoas famosas, que a gente conhece a história daquela pessoa, sabe que tem escolaridade, boa escolaridade, pessoa instruída, você vê dando entrevista, fala super bem e tal. Então você nota que não é aquela pessoa simplesinha e que viveu ali na roça, que muitas vezes não sabe ler, não sabe escrever. Essa pessoa não sabe também o que é uma CVM. Agora, essa outra tem uma ideia de que se ele colocar na internet, ele tem muito acesso a isso, se ele colocar na internet qual é o órgão de fiscalização, vai aparecer. Só que ele já imagina também, né, que o órgão de fiscalização não está lá. Não existe, na verdade, ali a regulamentação. E tem uma coisa importante também. Não é raro o golpista já falar que ele não está registrado na CVM, que ele não está registrado em nenhum órgão do governo, pois é um investimento, né, em que ele encontrou, né, um meio mirabolante, mais lícito, né, de se chegar até essa rentabilidade. E aí eles gostam muito de usar essa frase. E o governo e a CVM estão extremamente irritados conosco porque eles não conseguem achar nenhum fator ali para nos envolver em um crime, um estelionato, porque isso daqui é lícito. E quando o cara vai nesse caminho, o sujeito que entrou, que teve a mente ali capturada, sim, ele não vai mais procurar mesmo, porque ele já foi dito a ele que não há registro na CVM ou coisa do tipo. Então, esses 3 fatores são bem importantes. Um tempo médio-longo, mas não desacompanhado. Rendimento alto que supera muito as taxas básicas do mercado. E aí, o sujeito não tem nenhum registro, né, não tem órgão, sim, oficial ali para cuidar, né, desse assunto. Eu acho que esses 3 fatores, eles são os principais. Existem alguns outros paralelos, né, mas esses 3 são os principais. E aí, doutor, a gente pode dizer que um esquema de pirâmide financeira não é regulamentado? Essa é a palavra que a gente pode usar? Existe como regulamentar esse tipo de investimento? É a própria CVM, a Comissão dos Valores Imobiliários, que deve fazer essa fiscalização? Como que a gente pode melhorar esse cenário? A CVM, ela tem uma função, muito embora ela seja a CVM, né, um órgão do Poder Executivo Federal, e que é um órgão da administração, então é um órgão do Poder Executivo. Mas a CVM também legisla, é claro que não é uma legislação com as mesmas características da legislação advinda do Congresso, que está acima, né, que são as nossas leis federais e as leis complementares e aí por diante. Mas ele tem um poder de legislação acerca ali do mercado, tem um poder de administração, gestão, né, de dar aí autorização ou não para determinada sociedade empresária, para determinado empresário, e tem o poder de fiscalização. Agora, a pergunta aí principal que me vem é se realmente existe a possibilidade de regulamentação. E
em vista do que o próprio Poder Judiciário e os nossos tribunais superiores consideram acerca da pirâmide financeira, ela é uma figura ilícita, uma figura criminosa. Então, hoje, não dá para falar em regulamentação da pirâmide financeira. O que existe regulamentado para investimento são os investimentos lícitos e que já estão ali devidamente regulados e que estão também oficializados, registrados ali na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários. Agora, a pirâmide financeira, ela gira entre o estelionato, né, o crime de estelionato, e o crime contra a economia popular. Ambos são crimes penais. Ambos são crimes, né? Um deles, o estelionato, ele está no próprio Código Penal, e outro deles, né, é uma legislação de 1951, né, o decreto 1521 de 51, e que trata desse crime no artigo 2º, inciso 9, né, o crime contra a economia popular, em que mostra, né, esse primeiro item, o crime contra a economia popular, é o primeiro que eu gosto de falar, né, quando eu trago o aspecto criminal, o aspecto penal da coisa. Por quê? Ele é mais fácil de você visualizar em vista do enquadramento na pirâmide. Porque há ali um ato ilícito, que sim, é fraudulento e dá para perceber em diversos aspectos, né? A não regulamentação no órgão oficial, Tá bom. aquela promessa de uma rentabilidade que é inexistente e que, se percebe, a conta não vai fechar. Então, eu já consigo presumir que essa pessoa sabe que lá na frente muitos não irão receber e ele pretende o golpe. Que provavelmente esse dinheiro já está entrando, em algum momento vai chegar para a conta pessoa natural, para a conta pessoa física dele. Então esse é um fator bem importante também de considerar. Não é raro que esses investimentos busquem as criptomoedas das pessoas, porque também a criptomoeda é algo também não regulamentado, com nenhuma regulamentação no nosso país, há uma maior basicamente. facilidade na aplicação do golpe, né? Na aplicação do golpe. Até porque não tem ninguém fiscalizando. Exatamente. Então, esse é um fator importante. Então, pegar ali, né, o dinheiro do povo, né, os investimentos, né, prometer alta rentabilidade de investimentos por um ato ilícito em vista de sujeitos indeterminados são os principais requisitos que caracterizam o enquadramento no tipo penal, né, do crime contra a economia popular. Né? Já o estelionato, ele tem uma característica. Aliás, dentro do tipo penal do estelionato, se você olhar mesmo para o tipo penal, você visualiza que a pirâmide enquadra. Porque é vantagem indevida, utilizando um meio ardio, um meio fraudulento. Né? Esses são os principais. Então, o sujeito busca uma vantagem indevida, usa um meio ardio, usa um meio artificioso ou fraudulento. Mas o que o STJ vem considerando é que no crime de estelionato eu preciso determinar as pessoas. Então, e o STJ considera algo mais, né? Porque o MP, não raramente, ele busca não somente, né, a ação para a tese do estelionato, como em conjunto do crime contra a economia popular. E o STJ também vem entendendo que não dá para ser os dois, porque é bis in idem, né? Que significa lá que eu estou pela mesma prática apenando o sujeito duas vezes. Né? Então, não, preciso escolher aqui. E aí, na indeterminação, que na maioria dos casos a gente não consegue determinar. Sim. Na indeterminação é crime contra a economia popular. Ah, tá, entendi. Então, a indeterminação das pessoas. Entendi. Aí nesse caso, então, você está falando, por exemplo, de um crime que afetou 150 pessoas, essas 150 pessoas não vão ser identificadas. Aí nós não temos o estelionato e sim essa outra tipificação de crime. Exato. Até eu peguei um julgado recente no HC, que o número de pessoas identificadas era grande até. Era grande. Não eram todos. Talvez a maioria ali. E aí o ministro Nef Ribeiro, nesse HC, ele colocou que, nesse caso, também se aplica o crime contra a economia popular. Porque a gente tem um volume muito alto, né, de indeterminação de pessoas ali. E o tipo penal, seja lá no Código Penal ou numa legislação extravagante, né, numa legislação especial, ele tem certos requisitos que a gente precisa de todos eles, né? E é muito mais fácil a gente achar no crime contra a economia popular a pirâmide financeira,
justamente porque um dos requisitos é essa indeterminação dos sujeitos. Isso acontece muito mesmo na pirâmide financeira. Eu não consigo identificar. Esse caso que eu te passei, do casal, né, do Inácio Neto e da Fabrícia, e eles juram de pé juntos que não é pirâmide financeira, esse caso, mas assim como todos, Sim. né, sempre irão fazer desse modo, esse casal, só em Campina Grande, onde eles começaram, rombo ali é de mais ou menos 260 milhões de reais. Nossa. Mas, cara... Quando a gente pega todas as pessoas que investiram nesse sistema de pirâmide. Nossa. Mas se estima que no total, já que ele conseguiu investidores não só de todo o país, mas também de fora, da Europa, Portugal, como ele conseguiu investidores num volume muito grande em países distintos, se estima algo em torno de 2 bilhões. Nossa, gente. A pessoa, do jeito que ela vivia, tinha que ser uma coisa muito grande, porque, pô... Vivia com o dinheiro dos outros, né? O cara tem carro importado para tudo quanto é lado. Sede em Recife, sede, acredito eu, que em Fortaleza, Recife eu tenho certeza. E aqui em São Paulo, o cara alocou um prédio, né, para pagar 100 mil reais de aluguel por mês. Então o cara tem um avião para levar ele para tudo quanto é lado o tempo todo. Imagina o custo disso. Nossa. Não só da compra, mas da manutenção. Sim, claro. Né? Então imagina o quanto de grana que essa pessoa tá. E uma vida, né, extremamente luxuosa, né? Abu Dhabi o tempo todo, e aí por diante. E professor, todas as pessoas que estão nesse sistema estão praticando crime? Podem ser consideradas criminosas? Ou só o fundador, que é quem começa, quem dá o pontapé inicial nesse meio fraudulento? Léo, que baita pergunta. Vou falar, viu? Eu preciso de alguém como o Léo nas minhas aulas, porque as minhas aulas seriam mais completas, nenhuma dúvida. Eu sempre digo aos meus alunos que tem determinadas situações que eles tornam a minha aula mais completa. O cara manda uma pergunta ali que eu falo, pô, essa pergunta é excelente. E, cara, é excelente mesmo. A pergunta está dentro da aula, né? Sim. Nesse caso, a pergunta está dentro da entrevista de uma maneira muito, né, importante, né? Essencial, Claro. Mais que importante. E, cara... Porque quem é vítima, por exemplo, a vítima que colocou o dinheiro lá e hoje não vê mais o dinheiro, ela também está cometendo algo criminoso? Então quer dizer que ela ficou sem o dinheiro, ela perdeu o dinheiro e ainda é considerada uma criminosa? Criminosa entre aspas, assim, né? Você entende o que eu quero dizer? Né? Se enquadra no tipo penal, Exato. É isso. Exato. É isso, né? É sujeito ativo de crime, Exato. Não tem jeito, é criminoso. E, cara, tem uma situação em que isso é possível, muito embora o MP não tenha seguido em suas ações buscando tais pessoas. Hoje o que o MP tem feito, né, o Ministério Público tem feito, é buscar os fundadores, né, os criadores, né, as pessoas que criam tudo isso. Mas, se nós pensarmos no fato de que a pirâmide financeira, ela é aquela em que, né, a gente olha para um triângulo lá e o sujeito, ele, para conseguir o investimento, ele precisa trazer outras pessoas, ele está se ativando na prática do crime contra a economia popular. Então, ao menos, e no mínimo, aquelas pessoas que têm lucratividade, que têm rentabilidade e que estão no topo da pirâmide, elas poderiam sim ser buscadas numa ação e levadas para o Banco dos Réus, sem nenhuma dúvida. E eu acredito que esse fator começaria a fazer diminuir as hipóteses de pirâmide. Eu entendo o MP, eu entendo o Ministério Público. Para uma pessoa com uma escolaridade média, e aí eu não vou poder, na aplicação da lei, eu não vou poder fazer 2 pesos e 2 medidas. Eu não vou poder aplicar uma lei para a pessoa que é simplesinha e que não tem um estudo, e eu aplicar uma outra para o sujeito que tem escolaridade. Doutor, só rapidinho reforçando, essa lei é a Lei 1521. Isso. Certo. De 51. Sim. É importante lembrar exatamente isso. Eu não tenho como, né, aplicar, né, um artigo lá penal, né, um enquadramento penal, a uma determinada pessoa que tem uma certa escolaridade e outra que não a tem. Então, para o cidadão que tem essa escolaridade média e que tem a condição de fazer uma pesquisa na internet, tem amplo acesso à internet e tal, essa pessoa ela tem um feeling de que tem alguma coisa errada nisso. Para essa pessoa, a apenação, nesse sentido, faria diminuir as hipóteses de pirâmide financeira. Mas para aquelas pessoas mais simplesinhas, elas não sabem que estão se metendo nisso. Eles não têm a menor ideia que estão se metendo em crime. E outras também, com escolaridade, também não têm. Porque ela já não tem o conhecimento para entender que aquilo
é uma ação fraudulenta, que o que ela está fazendo não é certo. Muito menos o conhecimento de que o que ela está fazendo é algo criminoso. Então você imagina, né? Imagina esse senhor que colocou os 60, 70 mil reais. Ele já perdeu todo o dinheiro. Imagina que há uma operação policial para conseguir chegar a todas as pessoas que participaram daquela pirâmide. Batem na casa do senhorzinho lá. Ele vai sofrer uma ação penal e tomar a cana. Exato, e ele vai ser aquela pessoa que vai levantar o braço e falar assim, mas o que eu fiz? Já tô sofrendo com Não, tudo o cara que eu você perdi. já ferrou a vida toda dele. Exatamente. Já tá com a vida, vai tomar pau 2 vezes, né? Exatamente. Realmente é desproporcional. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor, me surgiu aqui na cabeça, né? Essas pessoas que estão no topo da pirâmide, caso comprovadas que de fato elas são as fundadoras, as tutoras, as administradoras, gerentes dessa pirâmide, não há nada na tipificação penal que podemos inseri-las como concurso de agentes, concurso de terceiros? Sim. Não as circunstâncias, né, são diferentes, né? Claro, são distintas e a penação é menor. É como se fosse uma agravante. Nesse caso a gente visualiza aí não um agravante, mas um caso de diminuição de pena. Mas o sujeito continua com a possibilidade de sofrer uma ação penal, uma condenação e será penado também. Certo. Então não vai aliviar muito. Não alivia muito, mas sim, naturalmente que o Ministério Público não tem buscado essas teses atualmente. Tá. Mas se eventualmente o fizer, o concurso de pessoas será discutido. Nenhuma dúvida disso, porque realmente há uma distinção entre o sujeito que criou, fundou e a pessoa que está participando. Exato, é igual traficante. Exato. Que aí a gente leva para as teses de partícipe, aí vai. Exato. Exatamente. A gente tem aí os mandantes e os executores, né? Exato. É como se fosse, vira praticamente, se a gente pega uma pirâmide que é composta por pessoas que sabem o que estão fazendo, a gente está falando quase uma quadrilha, né? Se a gente começar a tocar essa tese, né, se a gente começar a tocar essa tese e buscar essas pessoas criminosa. todas, a gente vai começar realmente a levar, né, para o aspecto da organização criminosa, que não é a ideia da legislação, inclusive, e nem a tipificação adequada atualmente. E eu entendo que essa questão que nos fez aí discutir as razões pelas quais, né, e você colocou de uma maneira perfeita, né, o senhorzinho lá que acaba de perder toda a economia, então ele já está sofrendo uma pena desproporcional e, além de tudo, ele teria que responder, né, um processo penal. E só o fato de responder o processo penal, porque eu não acredito que haveria uma condenação, acredito de fato que haveria, num caso como esse, um perdão judicial, porque ele já sofreu uma pena que é desproporcional ao que eventualmente ele teria cometido como sujeito ativo. Então eu entendo que seria muito difícil a condenação. Mas eu acho que a própria ação penal já é desproporcional. Sofrer essa ação, responder essa ação penal, já é desproporcional. Então o Ministério Público faz bem, na minha maneira de pensar, quando segue somente em vista ali dos fundadores mesmo, né? E eu até penso que não deva ser fácil separar o joio do trigo no topo da pirâmide. Exatamente. E alguns que estão no topo da pirâmide estão nas mesmas condições daqueles que estão no fundo. E esses provavelmente vão responder ação penal. E não é difícil que sejam condenados. Não é rara a condenação. Tá certo. Doutor, a gente tem o PL 744 de 2021 e esse PL ele só prevê o aumento da pena, porque hoje essa pena da lei 1521 de 51, ela prevê pena de 6 meses a 2 anos de prisão, mais multa. Aí nós temos esse PL que ele só visa aumentar essa pena? A ideia, a gente tem até mais de um projeto de lei sobre o assunto, né? A gente tem projeto de lei, que no meu modo de entender é absurdo, né? Sobre regulamentação, né? É absurdo. Tem projeto de lei sobre o aumento de pena, e aí eu acredito que seja realmente muito interessante. Por quê? Porque no momento em que o decreto de 51 nos trouxe o crime contra a economia popular e trouxe essa penação, não se pensava a pirâmide financeira da maneira como hoje. E não se tinha os meios, né, para que a pirâmide financeira fosse algo tão ruinoso, né, para a economia como é hoje. Hoje, o que se visualiza... Eu citei 2 casos. Né, eu citei o caso lá do rapaz chamado Dover Braga, que lá nos Estados Unidos ele deve ter ali feito algo em torno de 2.500 vítimas. Nossa. E outras no Brasil também.
né, e até fora. É impressionante como isso se alastra, né? É, Como atinge um monte de gente uma num curto série período de tempo. pessoas. E, cara, só esse sujeito aí, o Dover Braga, lá nos States ele está sofrendo uma investigação, né, por fraude. E ali, e aqui no Brasil também. E o que se prevê lá é um rombo lá de algo em torno de 1 bilhão. Esse casal, 2 bilhões. Nossa. Não dá pra gente falar numa pena branda numa situação Não como dá. essa. Não dá pra falar de pagamento de multa, né? Nos Estados Unidos ali, por exemplo, o caso do Dover Braga, né? Se houver investigação, no final judicializar a coisa e ele tomar uma condenação, cara, numa boa, eu tenho certeza que ele não vai ser condenado em menos de $500 milhão. A multa, com certeza, vai ser essa. Algo em torno de $500 milhão, só multa. Lá nos Estados Unidos se fala nisso, né? Então, só multa. E aí, a pena, imagino que seja em torno de uns 100 milhões ou coisa do tipo, a pena, né? Que a pena também pode ser essa pecuniária, bem diferente, Sim. né? Em diversos lugares dos States lá, dos Estados Unidos da América, a maneira de lidar com isso. E fora que ele também pode ser preso. E aí, então tem pena também nesse sentido? Tem, e não é branda. E não é branda. Ele não vai ficar pouco, ele não vai ter uma prisão perpétua, não vai acontecer isso. Sim, sim. Mas ele vai ali amargurar no mínimo uns 10 anos. Concordo com você. Concordo com você. E aí, professor, a gente chega no último ponto que eu quero citar aqui, que é acho que um ponto-chave muito importante, que é a tal da CPI das pirâmides financeiras, né? Bacana. Então vamos falar um pouquinho sobre essa CPI das pirâmides financeiras, mas eu quero que você contextualize pra gente o que é uma CPI, quando ela é criada, se de fato ela é criada ou se ela já está ali institucionalizada, como que funciona isso? Sim. A CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, ela é um instrumento que, como o próprio nome, né, traz, inquérito, é um instrumento investigativo, que se dá no poder legislativo. Não é, né, o principal objetivo do trabalho do legislador, que é criar as leis ali para nós. Mas a gente sabe que os três, né, poderes, poder executivo, judiciário, legislativo, eles também atuam, né, dentre as atribuições uns dos outros ali, de uma maneira mista. Né? Eu quero falar de uma forma aqui também didática, né? A gente tem no direito, né, um jargão todo próprio, que às vezes só atrapalha, né, as pessoas do modo geral, que não tem essa formação e não precisam ter, né? E só atrapalha a pessoa de entender o que eu estou aqui dizendo. Então, isso quer dizer que o Poder Judiciário, ele tem algumas leis? Ele cria algumas leis? Sim, ele cria leis, por exemplo, sobre a gestão dos próprios funcionários. Né? Assim como também ele tem a administração disso. O Poder Legislativo, ele além de legislar, ele também investiga. E isso se dá por meio da CPI ou da CPMI. Lembrando que a CPI, ela pode acontecer na Câmara, né? Então em uma das casas do Congresso, pode acontecer só no Senado, ou ela pode ser a tal CPMI, que ela é mista, que ao mesmo tempo, né, ela tem ali integrantes da Câmara, 15 integrantes da Câmara e 15 integrantes do Senado, com suplentes no mesmo número. Então, a ideia da CPI é chamar as pessoas para que prestem esclarecimentos, buscar provas, buscar documentos. E aí, eu tenho uma coisa bem legal para falar da CPI, eu acho muito importante. Muito se fala, né, que a CPI sempre acaba em pizza. Eu fico pensando, será que as pessoas não criam uma expectativa errada acerca da CPI? Eu penso que sim. Porque o que eu penso que as pessoas criam em suas mentes é que na CPI haverá condenações, prisões, e tudo isso não tem a menor condição de acontecer perante o Poder Legislativo. O Legislativo, ele até chega a tal, em algumas situações excepcionais, mas não numa CPI, que ela tem o caráter puro investigativo. E quando a gente fala no caráter puro investigativo, ele tem o mesmo poder de investigação que o Poder Judiciário? Sim, poder de investigação, mas ele não faz tudo. Por exemplo, você não visualiza lá uma CPI bloqueando conta bancária de determinada pessoa. Não. Mas ela chega longe. Ela pode, por exemplo, quebrar o sigilo, que é ter acesso aos extratos dos telefones, mas não pode interceptar.
que é escutar ali, né, simultaneamente uma determinada ligação. Então, interceptar a CPI não vai fazer. Agora, ela pode pedir uma perícia, que é muito bacana, pode pedir esclarecimentos, se a pessoa decidir que ela não vai na CPI. Essa própria CPI que está agora vigente das pirâmides, algumas pessoas famosas foram convidadas e não foram. Elas convidadas podem a depor, assim. A depor, prestar esclarecimentos, certo, né? certo. É uma espécie de depoimento, sim. Certo. E elas não foram. Elas poderiam ser levadas coercitivamente? Sim. Agora, determinadas situações, como por exemplo, determinadas buscas, né? A busca e apreensão de livros, a busca e apreensão de um computador, aí eu vou precisar de uma autorização judicial. Um bloqueio de conta, uma autorização judicial. E aí é o judiciário que vai precisar ajudar. Uma interceptação, mesma coisa. Então, a CPI, ao final das contas, ela entrega a sua conclusão e aí ela tem um grande aparato, ou pode chegar a um grande aparato, né, instrutivo para que o Ministério Público ofereça suas ações. E ao final se chega a uma condenação pelo Poder Judiciário. Então, na verdade, essa CPI, ela visa apurar. Apurar. É uma apuração. Uma apuração. É de fato um estudo sobre algo que está acontecendo, e nesse estudo precisamos aqui organizar um conjunto probatório, precisamos ouvir pessoas, é isso. Exatamente. Organizar isso. documentos, analisar outras provas técnicas, é isso. Exato. E ela tem uma conclusão. Tá ela certo. tem uma conclusão que, inclusive, ela sugere. Ela traz sugestões. Olha, o conjunto probatório é suficiente para o ajuizamento da ação tal, a averiguação do crime X, Y, Z. E aí depois a CPI vai direto para a mão do Ministério Público? O Ministério Público ele tem essa autonomia, né? Então, ele pode seguir ação ou não. É autônomo o Ministério Público nesse sentido, assim como, né, a partir do momento que o Ministério Público ajuiza a ação, né, existe ou não a possibilidade do Poder Judiciário seguir, né, no processo. Tá certo. Então a gente está dizendo que tem uma CPI das pirâmides rolando. Tem uma CPI que ela acontece na Câmara, né, hoje, né? Então os deputados lá colocam as suas perguntas. O pessoal fala muito da CPI, às vezes até de uma forma pejorativa, porque o que se vê na CPI é o que de fato o Poder Legislativo tem condição de fazer. A pessoa que está lá na CPI é o deputado que eu votei, que você votou, e que todos nós no país todo votamos. E, em grande parte das vezes, não é uma pessoa que tem conhecimento técnico, jurídico. Em vezes, não é uma pessoa que tem um raciocínio organizado. Poxa, às vezes é uma pessoa, inclusive, muito simples, que não sabe lidar com um processo, e aí, imagine, fazendo perguntas no processo. A pergunta é um troço técnico pra caramba. Eu, como advogado, sei bem que em diversas vezes, quando eu coloco para os meus alunos veja, são os meus alunos de segundo, de terceiro, em vezes de quarto ano, eu coloco para eles a forma de perguntar e eles erram a pergunta. Fazem ali, né, perguntas sobre algo que não é controverso e que naturalmente não vai chegar a consequência alguma. Perguntas que, inclusive, são contrárias àquele que é o seu objetivo. Então, o estudo, né, das perguntas, essa lógica toda, que é o trabalho do advogado, a gente não vai encontrar no trabalho do deputado. E aí, quem são as pessoas que a gente elege que eventualmente podem fazer parte disso? O Tiririca, por exemplo. Ah, mas o que você tem contra o Tiririca? Nada em absoluto, é um cara bem engraçado e lá na Câmara fez um trabalho, inclusive, razoável, muito melhor do que a maioria. Mas ele não tem esse conhecimento técnico. E ponto, assim como eu também não vou fazer ninguém dar risada. É natural. Então, cada um no seu quadrado, é muito simples. Sim. Né? E aí, imagina, as perguntas que se vê lá são aquelas esdrúxulas. Eu lembro que na CPI lá da Nike, colocaram lá o Ronaldinho Gaúcho para perguntar se ele acha que a marca da Nike, que os produtos da marca da Nike são de qualidade. Pô, mas nem o sujeito sabe fazer pergunta e nem o Ronaldinho é alguém com capacidade de falar se a marca da Nike é de qualidade ou não. E depois eu fico pensando, onde a gente chega com essa pergunta? Exatamente. Em lugar nenhum. Exatamente. Então o pessoal cria, né, um tom pejorativo da CPI, porque realmente o pessoal ali, os deputados, eles não sabem perguntar, eles não têm conhecimento técnico disso. Então eu tenho reservas com a CPI, sim, mas
dá para chegar longe Não, com a CPI. algo está sendo feito, né, doutor? Algo está sendo feito, dá para chegar longe com a CPI. A gente consegue chegar assim, né? E essa é uma primeira questão, né, da reserva, né, essa coisa pejorativa de se falar da CPI. Segundo, né, criar uma expectativa muito grande, né? Não, a CPI tem suas limitações, o Poder Judiciário também tem, Claro. o Ministério Público. Agora, se colocar toda a engrenagem, né, todas as engrenagens para funcionar, a gente vê a máquina lá, de repente, trazendo a resposta que a pessoa teve ali como expectativa. Com certeza, professor. Eu acho que é aquilo, né? Alguma coisa está sendo feita, porque de fato a gente percebe aí que os meios digitais, Sim. eles nos ajudam em vários pontos, mas eles também abrem espaços aí para uma facilidade criminosa, vamos dizer assim, né? Dentro do meio digital, com a criptomoeda, mesmo com essas apostas em casas esportivas, a compra de viagens que a gente vê aí do caso 123 Milhas, que está sendo investigada também, não elas em si, mas as pessoas donas da empresa estão sendo investigadas por conta de uma pirâmide financeira. Então, a gente percebe que vários crimes estão acontecendo nos meios digitais também estão proporcionando um ambiente mais fértil para esse tipo de crime. Mas o que importa é que a gente passar para as pessoas o que a gente falou aqui, para as pessoas se atentarem, né? Tem que se suspeitar desses lucros exorbitantes, desses retornos absurdos, porque de fato o mercado não funciona assim e não é com uma pirâmide financeira que isso vai funcionar, né? A sua casa não pode cair, mas tem que pensar que a casa de uma pessoa que precisa de um dinheiro, que está colocando esse dinheiro em risco, poxa, ela pode se dar mal. Então a gente tem que pensar não só em nós, mas também nos outros. Horrível. No caso lá do casal que eu citei, quando chegou o finalzinho, né, ali que a pirâmide já estava ruim, eles começam a ficar desesperados por dinheiro, né? E aí eu vi um caso que a moça fala assim, então meu marido, ele trabalha como taxista e ele vai vender o carro, eu vou colocar todo o dinheiro do carro na sua mão, e depois ele vai comprar um outro carro fiado. Pessoa do interior assim, então é mais fácil comprar um carro desse, né? Pode ser um mais antigo, Sim, sim, sim. Dependendo do lugar aí que a pessoa está, né? Em São Paulo vai ter que ser carro mais novo, é mais difícil. Mas você vê, né, o pensamento da pessoa, cara. E a questão que você levantou, cara, das criptomoedas, é interessante, até nesse segundo caso que eu citei, que é do rapaz lá, o Dover Braga, né? Que é brasileiro, né? E aí, o cara do terno de ouro. E ele exigia que as pessoas pagassem os investimentos em criptomoedas. Claro, né? E aí, olha só que interessante, cara. Depois de um ano, ele viu que a casa estava caindo e ele fez o seguinte, olha, para você poder fazer a retirada da sua grana, do investimento, você vai precisar receber em T-Coins, que era a moeda criada por ele. Só que uma criptomoeda naquele momento estava ali, valia ali algo em torno de R$100, né, criptomoeda, e o T-Coin, que era o dinheiro dele, valia algo em torno de R$1. Então, por pessoa, ele ganhou R$99. Ah, que beleza. Né, porque a pessoa... Famoso cambalacho, né, doutor? a pessoa já está confiando bastante nele, né, ele já entrou na mente de todas aquelas pessoas, então o sujeito vai e faz a troca da criptomoeda pelo T-Coin dele lá, né, e aí chega nesse rombo de... que se imagina algo em torno de R$1 bilhão, né? Professor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar contigo. Acho que a gente trouxe maiores detalhes aí de como funciona uma pirâmide financeira, de não entrar nesse tipo de ladainha, porque isso é uma mentira. Mas te agradeço muito pela oportunidade. Espero entrevistá-lo uma outra vez. Agradeço bastante. Quero muito voltar para um bate-papo bacana como esse. Muito obrigado, Léo. Obrigado, doutor. Gente, hoje eu conversei com o professor e advogado, doutor Alessandro Sanches. Detalhes aí sobre um tema bastante interessante que todo mundo deve estar ciente, que é o tal da pirâmide financeira. Então suspeitem aí de lucros exorbitantes, retornos absurdos, porque isso não existe no nosso mercado, principalmente quando a gente trata de um mercado de investimentos, um mercado financeiro. Fica aqui muito obrigado a todos vocês. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Que Lei é Essa? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.